Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Aleluia. Você pode erguer mãos santas ao Senhor e dizer palavras de louvor a Ele nesta manhã. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, só o Senhor é grande, tremendo em louvores. Não há outro igual a Ti, Senhor. Te exaltamos nesta manhã.
tome a sua Bíblia e levante a sua Bíblia mais alto que você puder. Mais alto, mas pode levantá-la bem alto mesmo. Fale comigo, vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder da Tua palavra. Que ela continue, ó Pai, cada instante nos alimentando, nos edificando, nos consolando, nos exortando, trazendo a salvação e apontando o caminho para o Teu perdão pela reconciliação. Conceda ao pregador desta manhã graça, conceda-lhe sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, Senhor, para que o Teu propósito se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Eu quero que você abra comigo o último versículo do Evangelho de João. Último verso do Evangelho de João, João capítulo 21, o verso de número 25. Quando você lê os milagres que Jesus fez, não pense você que todos eles foram registrados. Foram apenas pensados alguns deles. Talvez não foi 1% do que ele fez. Por isso, o último versículo de João é exatamente uma base para você compreender, dizendo assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aquilo que Jesus começou a fazer, Ele continua fazendo hoje. Ele não terminou, continua escrevendo. Mas agora hoje, eu quero caminhar com os irmãos sobre um dos milagres que Jesus fez. Apenas um. Mas não pense que quando você espreme, você vê o relato de poucos, muito poucos que estão relatados aqui. Mas estes que foram relatados, foram escritos também com um propósito, para que todos pudessem nele crer. E crendo nele, pudessem ter o quê? A vida eterna. Há um milagre aqui de um homem, a Bíblia não traz o nome dele, mas em três vezes, no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós temos esse relato. Porque em cada um deles há uma nuance um pouco diferente. Eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo de número 9. Mateus 12, versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E ele, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Marcos capítulo 3, nós vamos perceber um pouquinho mais. Marcos capítulo 3, os 6 primeiros versos. Marcos capítulo 3, diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou:
É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la, mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. E Lucas capítulo 6, Lucas não presenciou esse episódio. Lucas foi, em certo sentido, quase um discípulo do apóstolo Paulo. E ele traz uma conotação bem paulina aqui nesse mesmo episódio. Lucas capítulo 6, a partir do verso 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Fale comigo, mão direita. Nos outros textos não dizia que era direita, mas aqui está, cuja mão direita estava o quê? Ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. É tão interessante nós observarmos que Jesus sempre nos olha, não sempre fazendo a pergunta por quê, mas onde? Fale comigo, onde? Nós sempre queremos ter resposta para os porquês. Sempre. Por quê? Por quê? Por quê? Mas ninguém precisa dar explicações para Jesus para os porquês da vida. A pergunta dele é sempre essa: onde? 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 E aquele homem tinha a mão direita seca. Faça assim com a sua mão. Onde? Onde estava errado nele? Aqui, era aqui. Ele não perguntou por que você está com essa cara. Por que você age assim? Ele perguntou onde. Lembra os irmãos daquele episódio do moço ajudando lá a construir a casa para a escola, para o seminário daquela época, junto ao Rio Jordão, e enquanto ele estava usando o machado cai, o ferro cai no fundo do Rio Jordão, e o moço fica desesperado, e a pergunta do profeta não foi assim: por que o machado caiu? A pergunta qual foi? Onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? No livro do Apocalipse, Jesus diz assim: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Normalmente nós sempre queremos trazer explicações. Por quê? Não está escrito assim: lembra-te, pois, por que você caiu? Não, a pergunta dele é sempre essa: onde? Ou seja, é um lugar, é um memorial, aquilo está guardado dentro de você. As explicações dos porquês, nós podemos trazê-las as mais confusas possíveis, e muitas vezes justificando tantas coisas, mas a pergunta do Senhor é sempre essa: onde? Onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? Muitas pessoas estão aqui hoje, um número tão grande que nos assiste pela televisão, pela internet, ouvindo pelo rádio. Ou seja, são pessoas que não vivem com a mão atrofiada. Mas aquele que tem a mão assim ressequida, olhe para a sua mão, faça assim, só para você ver como que deve ter sido tão difícil. Agora era um processo. Se a mão ficou ressequida, eu não sei como, mas um dia o braço ia passar para o outro braço, ia passar para a outra mão, ia passar para o resto do corpo. Ou seja, as coisas começam pequenas, mas se elas não são tratadas, elas só vão aumentando. Pode começar com a mão, mas aquilo vai crescer. E aquele homem estava ali, era o começo, e começa sempre pelas extremidades. A mão que serve, que
fica atrofiada. Ela perde a capacidade de acariciar. Não consegue acariciar. Faça assim, faça. Dá carinho em você. Carinho é gostoso. Gostoso. Mas a mão seca não consegue trazer carinho. Aquele que tem a mão seca e a mão direita, é difícil para ele selar compromisso. Porque os dedos não funcionam. A mão não funciona. Ele não tem jeito de selar compromisso. A mão seca, direita, tem dificuldade de dar, de receber, de abençoar. Abençoar não apenas os irmãos na fé, mas abençoar outros. Jesus quer curá-los. Mas é preciso que aconteça algo, que elas correspondam. Muitos milagres que Jesus Cristo fez ilustram esses processos que Ele tem de operar em nossa alma e operar em nosso caráter. Eu sei que não tem ninguém aqui nessa manhã que a sua mão literalmente está seca. Mas quem sabe você começa a perceber algo na sua história, algo na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua fé, no seu trabalho. Algo que começa a ficar seco, vai perdendo a vida, perde a mobilidade, perde aquela alegria. E nós temos aqui em Marcos, vamos colocar o texto em Marcos. Marcos capítulo 3, o verso 1. Nós temos a narrativa de como Jesus curou esse homem que tinha essa mão mirrada, atrofiada, ressequida. O verso 1 diz assim, de novo, fale comigo, de novo, outra vez, de novo. Jesus, Ele não terminou a obra dele na vida de ninguém ainda. Cada dia que você participa de uma celebração de culto, cada dia que você se aproxima da Bíblia, cada dia é sempre um dia novo. Não é um dia que se repete. A aventura de Jesus, caminhar com Ele, cada dia é algo novo. E é algo que você sempre tem que entender, que a nossa fé não é uma religião, é o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele, é o prazer de estar com Ele. E diz aqui de novo, Jesus entrou na sinagoga. Sinagoga era como se fosse, entre aspas, uma igreja de hoje, mas muito diferente. Não era bem assim, mas era um lugar onde a palavra era exposta. E diz ali, estava um homem que tinha ressequida uma das mãos. Aquele homem estava ali antes que Jesus chegasse. Aquele homem estava ali antes de Jesus chegar. E algo tão bonito é que Jesus sempre chega. Muitas vezes a pessoa chega a um ponto de dizer assim, eu estou aqui, mas ninguém nem vai olhar para mim. Eu estou aqui, mas ninguém nem se importa comigo. Eu estou aqui, mas eles não sabem nem meu nome. Mas Jesus olha para você, como se só você existisse. Como não existisse ninguém mais. Esse homem podia chamar, encolher assim, e esconder a sua mão. Mas Jesus sabia, Jesus conseguia ver que debaixo tinha uma mão que era seca. Não existe nada que fique oculto aos olhos do Senhor. Não existe uma lágrima que Ele não perceba. Não existe um gemido que Ele não venha escutar. Não existe uma pressão que Ele desconheça. Por isso a palavra diz que Ele conhece todas as coisas, mas que nós temos toda a liberdade de lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque a palavra diz, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o homem olhava para a sua mão, talvez a escondesse dos outros, mas Jesus viu. Jesus sabia. Um outro texto diz, uma tradução diz que era uma mão leprosa, não sei, mas se fosse leprosa aí que ele ia esconder mesmo, porque o conceito que era o leproso imundo, aí ele nem podia estar no meio de outras pessoas. Existem aqueles que estão há tanto tempo nas igrejas, mas que as atrofias continuam as mesmas. Talvez não seja a mão atrofiada, seja a língua atrofiada, palavras duras, palavras que não trazem a doçura, palavras que não trazem aquele mel, palavras assim que são tão que ferem, que machucam. Mas isso Jesus pergunta, não é o porquê, mas onde. E diz aqui o versículo 2,
e estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Ou seja, o que a religião muitas vezes faz, no verso 2, é exatamente isso. Há sempre pessoas cheias de religião, fazendo forças para que nada mude na sua vida. Em todo lugar, há pessoas que não estão interessadas na transformação. Existem pessoas que acomodam, pessoas que dizem, não, eu nasci assim, ou eu fiquei assim, e a minha sina, meu destino, eu vou continuar assim. Não, você precisa encher o seu coração. Antes que você chegasse, Jesus já estava aqui. Ou seja, naquele exato momento, a compreensão era esta, que esse homem estava ali antes de Jesus chegar. Mas agora, Jesus está ao mesmo tempo em todos os lugares. E antes que você chegasse, Ele já estava aqui. Ele conhece talvez o seu casamento que está assim tão seco. Conhece o momento que você está vivendo dessa forma tão delicada. Mas Ele está dizendo, olha o verso 3. E Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem para o meio, vem para o meio. Se queremos ser libertos, precisamos sair realmente assim da periferia da fé, do lugar do descompromisso. Para quê? Vem para o meio. É tão difícil a gente chegar no meio, não é assim? É tão difícil a gente chegar no meio. A gente gosta de ficar assim sempre. Aqui na igreja é tão interessante que nós temos alguns irmãos, eu os respeito e os amo de todo o coração, mas alguns gostam de ficar atrás daquelas pilastras ali. Ou seja, é o pior lugar para ficar, mas para ele é o melhor. Ou seja, ele se sente bem atrás da pilastra, pode ficar. Mas eu sei que Jesus vê você, ama você e que Ele tem sempre o melhor para a sua vida. Quando o Senhor diz, vem para o meio, em outras palavras, Jesus estava chamando para um envolvimento. Ou seja, algo que você precisa de uma forma assim clara, é deixar-se se revelar. Ou seja, nós somos igreja. E muitas vezes você diz assim, mas pastor, nós somos tanta gente, ninguém vai se importar comigo, ninguém nem sabe quem eu sou. Eu até escondo a minha mão, pastor, para ninguém ver que eu sou assim. Mas querido, a primeira coisa que Jesus faz é essa, eu vou colocar o holofote sobre você. Eu quero que você venha para o meio. Eu quero que você venha para o meio. Mas pastor, só pode ir para o meio gente que é direitinha, gente que é mais bonita, gente que é assim, gente que é isso. Querido, vem para o meio, vem para o meio. Sabe por quê? Ele quer fazer de você, quer amar você, quer abraçar você, quer beijar você. Ou seja, como igreja, igreja é diferente. Igreja não é uma religião. A igreja é uma família. Então fique em pé e dê um abraço gostoso ao irmão que está aí ao seu lado. Para ninguém ficar constrangido, um homem abraça um homem, uma mulher abraça uma mulher. Mas não abraça a mulher não, você já abraça ela todo dia. Isso, isso. Abrace alguém, mas abrace gostoso, né, Gu? Aqui, abrace. Igreja é gente. Igreja é abraço, igreja é beijo, igreja é afeto. Vem para o meio, vem para o meio. Mas muitas vezes é difícil chegar no meio com a mão ressequida. Vamos assentar, queridos. Agora no versículo 4. Olha o que diz o texto. Então lhes perguntou Jesus. O homem está ali no meio com a mão assim. Olha o verso 4. Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Para Jesus, todo dia é dia de transformação. Todo dia é dia de restituição. Nós estamos vivendo o ano de 2014. O ano da restituição. O ano da restituição, esse homem precisava ter a mão restituída. Qual dia? É o sábado? É a sexta-feira? É a quinta-feira? Para nós, irmãos, todos os dias são dias santos.
Para nós, todo lugar tem que ser um lugar santo. Para nós não pode existir aquilo que muitas vezes as pessoas dizem: Senhor, agora eu entro na tua presença. Não pode existir isso de um entrar e sair na presença do Senhor. É viver na presença dEle. É viver na presença dEle, ter essa consciência da presença dEle. Mas agora não anda a restituição. Esse homem podia continuar com a mão assim, mas Jesus disse: vem para o meio, eu quero restituir, eu quero restituir. Nesse ano da restituição, Ele não quer restituir só o emprego que você perdeu, não. Ele não quer restituir apenas só o casamento que está numa desgraça. Ele não quer restituir apenas só a saúde no seu corpo. Ele não quer restituir apenas a alegria. Sabe, você é um ser inteiro. Não é para ficar uma pontinha da sua vida seca. Não é para ficar, não, mas eu tenho a minha mão assim, mas eu tenho a outra. Querido, esse homem com certeza era destro, porque era a mão direita. E ele tinha que fazer agora tudo com a esquerda. Tudo era diferente. Ele não conseguia. Ele fazia tudo errado com a outra mão. A mão direita estava seca, mas agora ele ia viver com a outra, mas a outra não funciona como a direita. Quantas vezes as pessoas dizem assim: se eu tiver outro marido vai ser melhor do que o que eu tenho. Normalmente quando eu atendo alguém que já passou por 4 casamentos, quase sempre ele diz assim: se eu tivesse com a primeira até hoje. É algo tão interessante. Ou seja, a vida, sabe, o que o Senhor quer é restituição, não é tanto substituição. Pode acontecer a substituição de pessoas que no meio do caminho vieram para Jesus, mas você que tem o Senhor, guarde sempre isso. A vida é marcada pelos recomeços, e esse recomeço de você poder ter novamente toda agilidade nas suas mãos, toda agilidade, todos os dias, todo dia é dia de restituição. Não é no domingo, não é na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Por isso, quando perguntaram: é lícito fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la, porque era dia de sábado? Jesus, o que fez? Para Jesus, todo dia é dia de restituição. Hoje é um dia de você recuperar a afetividade. Hoje é um dia de você ter novamente a capacidade de estabelecer aliança, de libertar aqueles que vivem presos, talvez na avareza, a mão sempre assim, não se abre, de devolver a alma de muitos aquela liberdade de serem abençoados. E diz o texto, e quando o homem chega no meio, o onde dele era aqui, ele não era cego, ele não era paralítico, as pernas funcionavam, o onde era a mão, era a mão, era a mão. Não contente, irmão, não contente, não se satisfaça dizendo 99,99 está tudo bem, mas é apenas 1% só. O amor do Senhor envolve o 100%. Nada Ele faz pela metade. Esse homem podia transformar, dizendo: não, eu vou agora sublimar e vou viver com a outra mão. Mas ele não consegue. Sempre que ele olhasse para essa aqui, essa estaria falando para ele uma mensagem, dizendo: olha, você é apenas pela metade. O verso 5 diz: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tiraria a vida. Sabe, nós como igreja, nós temos que abrir a boca para libertar os homens de mãos mirradas. Tanta gente que vive tão indignada. Nós temos que fazer algo. A mão direita, mirrada, não serve. Esse homem não conseguia guerrear, não podia impor as mãos para abençoar.
Ele não conseguia ser aquele guerreiro, aquele abençoador, porque uma mão feia assim, você impõe na cabeça do outro, era uma complicação. Quando você vai lendo na Bíblia sobre a direita, a mão direita, Jesus está sentado à direita do Pai. As águas coradoras lá em Ezequiel passam pelo lado direito do trono. Israel abençoou Efraim com a mão direita. Abraão foi para a direita, Ló foi para a esquerda. O salmista, quando ia escorregar, o Senhor o tomou pela mão direita. O Salmo 73, o verso 23, tem uma expressão tão linda. Abra comigo. Salmo 73, o verso de número 23. Salmo 73, 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Levante a sua mão bem alta e diga comigo, fale comigo. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Outra vez. Tu me seguras pela minha mão direita. É algo diferente. No mundo espiritual, o que faz o papel das mãos é a nossa fé. Não é alguma coisa física, mas nós tocamos no Senhor pela fé. É com ela que nós pegamos as bênçãos do Senhor de uma forma tão clara, de uma forma tão objetiva, tão gloriosa. Quando lemos aqui em Lucas o verso 6, diz assim: o homem cuja mão direita estava ressequida. Mas existem tantos tipos de mãos. Dê uma olhadinha para a sua para ver se é o retrato dela. Nós vimos as mãos ressequidas, essa sim. Existem as mãos que estão cansadas. Em Hebreus capítulo 12, o versículo de número 12. Não importa, querido, Deus quer trazer tudo novamente à luz. Diz assim: por isso restabelecei as mãos decaídas, as mãos cansadas. Talvez a sua mão não esteja seca, mas a sua mão está tão cansada. E você diz: pastor, eu já levantei tanto minha mão para o céu, estou cansado. Eu estou cansado de orar pelo meu marido, mas aquele homem não vem. Aquele desgraçado não se rende. Vai chegar cheio de graça. Ou seja, mãos cansadas. Sabe, olhe para a sua mão. Diga: mão, você não pode ficar cansada. Sabe, é uma questão de fé. Entenda isso, que não é uma coisa assim tão literal. Mãos cansadas, de desânimo. Mãos que não produzem. E ele está dizendo assim: restabelecei as mãos decaídas. Você vai restabelecer. Não deixe sua mão ficar cansada, não. Mulher, olhe para mim. Se seu marido não é crente ainda, deixe ele dormir, mas não conte para ele não. Psh, espero que ele não esteja ouvindo. Pode ouvir. Põe a mão na cabeça dele, sabe? Durma com a mão na cabeça dele. Ministre. Sabe? Seu filho até hoje não veio para o Senhor. E não quer nem que você ore por ele. Deixe ele dormir. Impõe as mãos na cabeça dele. E começa a orar baixinho. Jesus escuta o murmúrio. Se você não consegue nem murmurar, comece a chorar. Você sabia que as nossas lágrimas são uma forma de oração? Jesus olha para Jerusalém e chora. Jesus chora pela cidade. Para aqueles que têm o Senhor, nossas lágrimas se transformam, são silentes. Mas vem o quê? Vem a resposta, de uma forma bem clara. Em Lucas capítulo 9, o verso 62. Você que começou a caminhar com o Senhor, você que pôs a mão no arado, olha o verso 62, Lucas 9, 62 diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você, meu irmão, que já pôs a mão no arado, e aqui fala de trabalho,
você colocou a mão no trabalho, você que abriu a porta da sua casa para termos uma célula, ou você que já liderou uma célula, já esteve tão envolvido, pôs a mão no arado, aí começou a olhar para trás e foi olhando para trás, algumas coisas não estavam tão assim como você achava que teriam que estar, volte novamente. A pergunta do Senhor é sempre assim: lembra-te, pois, onde? Muitas vezes você está respondendo por quê? Por que você não abriu mais a sua porta da sua casa para termos uma célula? Por que você deixou de liderar uma célula? Você tem tantos porquês, mas o Senhor não quer ouvir os seus porquês. Ele quer o quê? O seu onde? Você estava com a mão no arado. Onde você parou? Volta onde você parou. Põe a mão no arado. Põe as duas mãos no arado. Põe. Continue, não deixe de forma alguma que você abandone aquilo que você começou. É tão interessante que tem pessoas que têm as mãos feridas, existem outros que têm as mãos preguiçosas, mas há algo que o Senhor sempre deseja encontrar em nossas mãos. No Salmo 24, o verso de número 4. Salmo 24, o verso de número 4. Ele fala sobre mãos que são mãos purificadas. O sangue do Senhor Jesus purifica. O óleo do Espírito faz com que toda sequidão seja desaparecida. Aqui o Salmo 24, 4 diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. O que é limpo de mãos. Algo que não faz tanto tempo foi novamente descoberto, que o Espírito Santo trouxe à tona. Isso, levante as suas mãos assim. Levante suas mãos. Sabe, uma das formas de orarmos é termos nossas mãos levantadas. As mãos levantadas. Quando a pessoa levanta as mãos, adorando, orando, é tão glorioso. Já que você está com a Bíblia aberta no livro de Salmos, olha o Salmo 28. O Salmo 28, o verso de número 2. Salmo 28, verso 2 diz: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. O Salmo 63, o verso 4. Salmo 63, 4. Porque Jesus curou aquele homem com a mão mirrada, para que ele pudesse levantar as mãos. E diz aqui, Salmo 63, verso 4. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome o quê? Levanto as mãos. Em teu nome levanto as mãos. O Salmo 134, o verso de número 4. Salmo 134, o verso de número 2, aliás. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Caminhe um pouquinho, chegue no Salmo 141, o verso 2. Salmo 141, o verso 2 diz assim: suba a tua presença, minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferta vespertina. Suba a tua presença, minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferta vespertina. O Salmo 143, o verso 6. Algo que tem que existir, essa fome pelo Senhor. E no verso 6 ele diz: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. A ti levanto as mãos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 8, há mais do que uma expressão, mais do que um costume. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 8, diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira
e sem animosidade. Você pode orar assim, ó, faça assim. É silêncio. Mas é tão interessante que quando você levanta as mãos, está escrito aqui: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. O que significa isso? Em todo lugar. Não existe um lugar que você não possa orar. Se você não puder orar naquele lugar, você não deve ir para aquele lugar. Não existe um programa de televisão que você não possa, se você não puder orar diante daquele programa, é porque alguma coisa está errada. Quero, portanto, que os varões, mas não são só os homens não, todos, orem em todo lugar. Como? Levantando mãos santas, suas mãos, não mais mãos mirradas. Por isso que o Senhor disse: olha, eu quero consertar suas mãos, eu não quero que sua mão continue assim. Ele diz: quero que ore em todo lugar, todo lugar, todo lugar é todo lugar, todo lugar é o onde. Quero que ore em todo lugar, levantando mãos santas. Você pode levantar as mãos sem dizer um som, sem dar um grito, sem falar e expressar audivelmente uma palavra. Só esse gesto de você ficar com as mãos erguidas, você está orando. Houve um momento quando lá embaixo existia uma guerra, situação delicada, e um homem de Deus estava ali com a mão estendida. Enquanto a mão dele estava estendida, havia vitória. Mas ele cansou. Aí vieram Arão e Ur e ficavam segurando as mãos dele. Enquanto as mãos dele estavam levantadas, havia vitória. Quando as mãos cansavam, ele abaixava, havia derrota. Por isso eles vieram segurar. Segure a mão do seu irmão, levante a mão, segure a mão do seu irmão. Agora, como igreja, não, coloque no cotovelo dele. Isso, levante a mão, põe a mão no cotovelo dele. É no cotovelo. É no cotovelo. É exatamente isso. Tem hora, querido, para você ficar com as mãos erguidas, você precisa de alguém. É por isso que a mulher, ela é chamada o quê? Ajudadora. É ela, mulher aí, que está te ajudando, segurando você. Mas aí muitas vezes, você não faz isso. Não atrapalhe seu marido, não, ajude, ore por ele. Quero que todo varão ore em todo lugar levantando mãos santas, mãos sem animosidade. As mãos, tantos lugares, mãos que curam, mãos que abençoam, as mãos que trazem a graça. E a Bíblia fala tanto sobre a imposição de mãos, e eu teria tantos textos aqui para deixar com os irmãos. Mas hoje, eu fico olhando esse homem ao voltar para casa. Quem sabe, seus filhos o viam assim, sua esposa o via assim. Talvez ele pudesse esconder de todos os amigos, mas ele se via. Tudo na vida é como termina, é que se conta. E o dia, quem sabe, quando ele morreu, a mão dele ficou assim, ao invés de ficar assim. Vamos ficar em pé, irmão. Diz a palavra, de uma forma assim, bem clara. Dê a mão abençoada para o irmão que está aí ao seu lado. Ninguém saia, não terminou. Dê a mão pelos corredores. A palavra do Senhor diz: feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás o teu pão. Feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho de tuas mãos. Não pense que seja só o trabalho de você comprar o pão para sua casa.
pagar o aluguel ou a prestação. Trabalho aqui significa a nossa relação com Deus. Do trabalho de tuas mãos, o fruto do seu trabalho, você vai comer a bênção. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa na sua casa. Quem sabe até hoje você ficou tão preocupado em querer responder os porquês, sendo que o Senhor não está interessado em dar respostas aos porquês, ainda que Ele possa fazer isso. Para Ele é o onde. Onde? Onde está seco? Onde está? Onde? Volta à prática das primeiras obras. Quem sabe ficou atrofiada porque não foi usada. Se você deixa de usar, se você ficar com a mão assim, o seu braço, um ano inteiro assim, quando você quiser fazer assim, você não vai conseguir. Porque endureceu. O que não usa, estraga. O levantar das suas mãos. Levante a mão do seu irmão. É isso que o Senhor deseja. O Senhor curou aquele homem. Para ser para nós hoje uma mensagem. E essa mensagem é que Ele se importa com qualquer coisa na sua história que tenha parado. Pode ser um dedinho que parou. Mas depois desse dedo vai parar o outro. Depois vai parar o outro. Depois para o outro. Aí vai parar a sua vida. Guarde no coração isto. Jesus, quando disse, vem para o meio, não foi para envergonhá-lo. Jesus nunca envergonha ninguém. Ele vem para mudar, para transformar, para salvar. Talvez a sua mão seca, você não está lendo mais, não consegue segurar mais a Bíblia. Mas hoje o Senhor quer fazer tudo novo. A bálsamo em Gileade, ao poder do sangue do Cordeiro, para restaurar completamente, para você ter essas mãos abençoadoras. O Senhor disse, eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. Você vai comunicar bênção e graça à vida dos outros. E nesta hora, nós vamos orar. Marido, você vai orar pela sua esposa, se você estiver ao lado dela. Mas se não for a sua esposa, um homem vai orar como um homem, uma mulher vai orar como uma mulher. Mas você vai impor as duas mãos no ombro da pessoa. Então você vai ficar de frente. Então só marido e mulher que vão orar juntos. Então um homem vai orar com um homem, uma mulher com uma mulher. Impõe as mãos, as duas mãos no ombro. Os músicos tomem seus lugares agora. Eu sei que nesta manhã Deus tem algo glorioso para operar em sua vida. Ele deseja que todo o seu ser seja tão cheio da graça e do favor dEle. Toda a sua vida, toda ela. Ministre a vida. Marido, ministre sobre a sua esposa. Esposa, ministre sobre seu esposo. Pai, ministre agora sobre seus filhos. Suas mãos não são secas. Pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário. Vamos. Senhor, que nesta hora Tu possas trazer, ó Deus, ao coração de cada um dos Teus filhos todo o Teu favor, toda a Tua graça. Senhor, que alegria de Te servirem, o prazer, ó Pai, de viverem com mãos santas, com o coração limpo, Senhor. Ó Deus, que Tu possas fazer de cada ovelha de Lagoinha, ovelhas, ó Pai, que tenham as mãos limpas, ó Pai, que podem se levantar sempre para abençoar, para trazer os céus à terra, para imporem, ó Pai, sobre os enfermos e os curarem, para apontar o caminho, mãos como as mãos do Senhor. Ó Deus, que a Tua graça seja tão abundante, e que nesta manhã, Senhor, haja esse retorno, haja esse retorno. Quero voltar ao início de tudo, Senhor.
eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar a ter aquela alegria, Senhor, de erguer as minhas mãos e adorar-te e engrandecer-te, Senhor. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. É manhã de encontro com o Senhor. Eu quero rever os meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar a Deus. Coloque suas duas mãos sobre seu peito, coloque as duas mãos. Só o Espírito de Deus andando em nosso meio. Quando o nosso coração fica seco, as extremidades ficam secas. Começou com a mão direita, mas logo depois chegaria a mão esquerda. Seca tudo. Mas a vida é marcada pela intervenção do Senhor. O Senhor disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. A vida com Jesus
Do lado de fora pode existir até um deserto, mas dentro de você existe a doce paz do Senhor. Nós não caminhamos pelas circunstâncias, caminhamos pela fé. Nessa manhã, quem sabe você é alguém que já ouviu tantas vezes o Evangelho, mas até hoje você não entregou sua vida a Jesus. Quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Ele até, e circunstâncias e situações aconteceram, e você sabe onde você o deixou. Hoje é o dia da sua volta, e Ele sempre está onde você o deixou. O pródigo voltou para a casa do Pai, porque ele tinha saído da casa do Pai, e o Pai o abraçou, o restituiu. O ano de 2014 é o ano da restituição, não de alguma coisa, mas de uma restituição plena. Com a mão sobre o seu peito, feche os seus olhos. Eu quero me identificar com todos, não apenas os milhares que estão aqui nesse tempo, mas potencialmente milhões que podem estar nos assistindo agora. Com seus olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu podes operar esse milagre na minha vida, o milagre da salvação. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu estou perdido, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu te peço, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, agora eu volto, arrependido, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todos orando. E eu quero fazer uma oração agora só por você. Você não vai repetir essa oração, não. Mas eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, e hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Para que eu ore, eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que volta aos caminhos dele, eu quero orar agora, lá em cima na galeria. Eu peço que ninguém, se alguém ao seu lado estiver andando, segure na perna dele e dispare, porque você vai estar impedindo as pessoas de virem aqui à frente, e você não será uma pedra de tropeço para ninguém. Eu quero pedir que todos vocês que levantaram as mãos, saiam de seus lugares e venham aqui à frente, porque vamos orar por você. Esta é a hora, abra os seus olhos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que o toma como seu Senhor e Salvador, ou você que volta aos caminhos dele, deixe seu lugar e venha. Esse é o caminho, esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento dos céus para a sua vida. Deixe seu lugar e venha. Meu irmão, por favor agora, antes de aplaudir, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Talvez você esteja ao lado de alguém com a mão tão seca. Talvez você esteja ao lado de alguém que está com um casamento seco. Talvez você esteja ao lado de alguém que nessa hora precisa tanto da intervenção do Senhor. Seja um jovem, um adolescente, uma criança. Este é o momento de Deus. É o momento de Deus para a sua vida também. Aonde você estiver, você pode também falar: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Entra agora na minha vida. Ou você que estava longe e hoje volta aos caminhos dele. Esta é a hora de Deus para você. Este telefone que aparece agora, 3429-9550.
ligue. Queremos orar por você, abençoar a sua vida e deixar o seu coração no coração de Deus, para que nunca mais a sua vida seja seca, sem sentido, sem propósito ou morta, mas que você possa ter a vida mais do que abundante. Igreja, estenda as mãos agora. Há corações que estão chegando. Talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem vai chegar a minha hora. Domingo que vem eu vou entregar meu coração ao Senhor. Domingo que vem vai chegar a minha hora. Mas a hora de Deus para você é agora. Esse é o momento do céu. Esse é o momento. Pai, contempla nesta hora, Senhor, esses corações que se prostram diante do Senhor. E deles, ó Pai, quebramos todo o poder das trevas, Senhor. Ó Deus, ligamos esses corações ao Teu coração, para que onde a morte imperava, onde a sequidão era uma realidade, a vida do Senhor possa se transformar em realidade. Os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão aqui, fiquem em pé. Olhem para mim. Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. No momento quando você disse assim: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. Você tem quantos anos? 18. A partir de hoje tudo é novo para você. Tudo será novo. Tudo. Porque Jesus veio, entrou. E Ele disse: eu nunca vou te deixar. Mas hoje você recebe uma nova família. Chega aqui bem perto de mim. Uma família que você pode contar com ela. Uma família que ama você mesmo de coração. E eu quero que você conheça a sua nova família. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer a sua nova família. 1, 2, 3. Vire. Olha a sua família. Sua nova família. Sua nova família. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo à família de Deus. Te abençoo, te abençoo, te abençoo. Precioso, 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 precioso. Bem-vindo.